Agora vamos ao processo da massa sem glúten e sem lactose. Aqui eu estou utilizando a manteiga ghee. Essa manteiga ghee eu mesma fiz em casa, junto com o açúcar. Aí vamos levar os dois à batedeira e vamos bater bem até dissolver bem esse açúcar e essa manteiga e ficar um creme bem homogêneo. De preferência, use um bowl maior, porque esse eu fiz uma sujeira danada. Então esse processo aqui, eu vou misturar até ficar uma massa bem branquinha, dissolvendo por completo a manteiga e o açúcar. Agora já está quase pronto, vou passar a espátula nas laterais para misturar bem esse açúcar e a manteiga que ficaram aqui. E já vou começar a acrescentar os ovos um a um. Então vou coloco um ovo, misturo bem aqui com a batedeira. Quando se dissolver por completo, acrescento mais um e assim eu vou fazendo com todos os ovos. Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes, pode ser com uma espátula mesmo, então ela fica uma massa agora mais molinha, porque a gente já acrescentou todos os ovos, então ela fica uma massa, ela fica macia, porém numa consistência mais molinha. E aí também depende do ponto da manteiga, se a manteiga estiver um pouco mais durinha, ela vai ficar um pouco mais firme, mas não influencia muito. Então vamos acrescentar o sal amoníaco aqui. Eu acrescento ele e logo já misturo para dissolver muito bem. Então vamos dissolver bem essa parte aqui para não ficar nem um pedacinho, porque ele tem um cheiro e um sabor bem forte. Então se caso ficar algum pedacinho na bolacha, na hora que você for comer, vai sentir esse cheiro, esse sabor forte, que ele tem o sal amoníaco tem um cheiro bem forte. Aí eu misturo muito bem com a espátula mesmo. Ou caso você perceba que tenha muitos desses gruminhos, pode passar na peneira para facilitar, né, na hora de misturar essa massa. Então o próximo ingrediente que eu vou acrescentar será o amido de milho. Então eu vou colocar o amido de milho e já vou misturar muito bem para não ficar pedacinhos também, para não ficar empelotadinho. Então eu vou pesando e já colocando na massa, mas você também pode pesar e deixar os itens tudo separadinho ali, pesadinho já, e depois só ir acrescentando. Então aqui coloquei e já vou misturar esse amido de milho para dissolver bem na massa. Agora eu vou saborizar essa massa. Você pode saborizar agora ou pode saborizar no final também, caso queira porcionar, dividir em várias partes e saborizar a massa de sabores diferentes, pode. Como eu vou saborizar tudo de um só, eu já vou fazer agora. Eu estou colocando raspas de laranja, mas pode ser raspa de limão, pode ser baunilha, canela, gengibre, pode saborizar com o sabor que você mais gostar. Aqui não tem regra. Essa massa ela é neutra, então ela combina com vários sabores. E vamos acrescentar o nosso mix de farinhas. Nosso mix de farinhas já está pronto, então eu só vou pegar uma quantidade e já vou acrescentar aqui. Então, na receita, tem uma quantidade total de farinha, porém eu não vou acrescentar tudo. Eu vou colocando aos poucos e vou misturando para ver o ponto da massa. Porque a marca de farinha influencia, a marca de manteiga influencia, a umidade do dia, a umidade do ar influencia. Então, você vai misturando aos poucos e vai percebendo se precisa colocar mais farinha ou não. Então, eu não vou acrescentar tudo de uma vez, eu vou aos poucos colocando. Eu coloquei um pouco mais da metade e fui misturando para ver a quantidade que vai ser necessário acrescentar nessa massa. Se eu fosse fazer uma quantidade muito grande, nesse momento eu iria dividir uma parte da massa, ia guardar, passar um plástico filme e colocar na geladeira e continuar colocando farinha no restante. Porque se eu estou fazendo uma grande quantidade e eu coloco toda a farinha, eu não vou conseguir abrir essa massa a tempo. Ela vai ressecar e vai ficar muito dura. Então, eu vou aos poucos fazendo esse processo de acrescentar farinha. Aqui eu estou fazendo uma quantidade pequena, estou fazendo metade da receita da apostila. Então, por isso eu estou colocando toda a farinha até ficar o ponto mais firme. Mesmo assim, eu ainda vou dividir em duas partes. Aqui eu já vou finalizar com as mãos, que eu acho mais fácil. Eu vou misturar muito bem. Vou dividir essa massa em duas partes. Vou abrir uma parte e depois eu abro a outra parte. Então eu vou dividir essa massa para facilitar o processo de abrir a massa na mesa.
Então aqui eu vou pegar, ela tá ainda mole, não tá ainda no ponto que a gente precisa, mas eu vou dividir uma parte e já vou acrescentar daí um pouco de farinha. Deixo essa parte, deixo no bol, separo para mim abrir depois. E nessa aqui que eu já vou abrir agora, eu vou acrescentar um pouco mais de farinha. Então, eu vou acrescentar um pouco mais, vou misturar bem essa farinha, para depois abrir a massa na mesa. Agora eu já cheguei no ponto que eu preciso. Eu vou apertar a massa e o meu dedo não afunda muito, ele afunda pouco na massa. Esse é o ponto que eu preciso para conseguir abrir ela, que ela não grude na mesa. Ó, essa outra eu aperto e afunda o dedo muito fácil. E essa que eu já endureci, não. O dedo levemente é afundado na massa. E essa outra eu aperto e ele logo afunda, como se estivesse esmagando a massa. Ó, ela ainda rasga com muita facilidade. E essa que já tá pronta, não. Ela já tá num ponto que ela não rasga com tanta facilidade, já dá pra perceber que ela tá uma massinha mais firme. E eu aperto e o dedo não afunda com facilidade, ele vai afundando mais devagar. Ó, dá pra perceber que ele afunda mais devagar, não afunda tão rápido. Esse é o ponto da massa. Enquanto essa massa que tá mais mole, ela afunda muito fácil o dedo, ó. Ele entra na massa, então ela ainda tá mole. E esse é o ponto correto, ó. Eu aperto e ele levemente afunda na massa. Não tá mais grudando nas mãos. Esse é o ponto de abrir a massa. Então, para abrir essa massa, eu vou enfarinhar um pouco a mesa, para ela não grudar na mesa. Então, eu vou enfarinhar essa mesa um pouco por baixo, coloco um pouco por cima também, para não grudar no rolo. E aí eu vou esticando de uma forma bem delicada, para não rasgar a massa. Esse processo é bem delicado mesmo. Se precisar colocar um pouquinho de farinha em cima, pode colocar. Se caso a massa começar a grudar na mesa, pode acrescentar um pouquinho mais de farinha por baixo também. Nesse processo aqui, ó, eu percebo que tá faltando farinha, eu vou colocar mais farinha, ou por cima ou por baixo ali, pra não grudar na mesa também. E aí eu vou abrindo essa massa de forma bem delicada, não bate o rolo na massa, vai só esticando mesmo, bem delicado, pra ela ir abrindo e não correr o risco de rasgar a massa, nem ficar muito fina ou muito grossa. E às vezes, quando você tá abrindo essa massa, pode ter locais que a massa ainda fica um pouco mais grossa e outros um pouco mais fina. E aí, quando eu vou cortar, eu percebo, se a massa tá muito grossa, eu separo aquela porção de massa e coloco pra esticar novamente na próxima vez. E assim eu vou fazendo até eu conseguir abrir essa massa por completo. Eu vou tentar aproximar um pouquinho a câmera aqui pra ver a espessura. Mas ela fica bem fininha. E também a questão da espessura, ela é muito particular. Porque se você gosta da bolacha mais crocante, tem que ficar bem fininha. Se você gosta daquela bolacha um pouco mais fofinha, assim, não tão crocante, vai deixar a massa um pouco mais grossa. Então a textura aqui vai testando mesmo para ver qual que você prefere, qual que você gosta mais. E assim vai ficar uma bolacha do jeito que você gosta. Aí escolhe os cortadores de sua preferência. E é só aplicar em cima da massa, fazer uma leve pressão para cortar essa massa. E assim vai fazendo com toda a massa. Eu corto bem próximo
uma bolacha da outra para ter um melhor aproveitamento da massa. E assim a gente vai fazendo com a massa inteira. E as sobras do recorte eu vou juntar novamente com a massa que eu já tinha reservado ali e vou misturar as duas. Se eu perceber que precisa colocar mais farinha, nesse ponto eu coloco mais farinha. Mas essa massa ficou numa textura boa, porque essa que a gente tá esticando na mesa, a gente acaba colocando um pouco mais de farinha. Então ela vai endurecer um pouquinho mais. E também pelo fato de ficar aqui parado, exposto ao tempo, ela já fica um pouquinho mais firme também. Então eu vou misturar todos os pedacinhos que sobraram do recorte, junto com a outra massa que eu tinha. Misturo muito bem e já tá pronto para abrir essa massa também. Esse processo eu vou fazer com toda a massa que eu tiver, do início ao fim eu vou misturando, até finalizar toda essa massa que a gente produziu. Aqui eu já tenho uma forma untada, então eu vou colocando elas na forma de uma forma que elas não fiquem muito juntas, porque essa bolacha ela cresce um pouquinho. Então eu vou deixando um espacinho aí entre elas, para não correr o risco de encostar uma na outra quando a gente for assar. Daí se ela encostar ela vai perder o formato e a gente não quer que ela perca esse formato, para ficar bonitinho e delicado depois para decorar. E assim eu vou fazer até preencher totalmente essa forma.
Esse é o final da minha massa, então é o restante que sobrou, eu estou esticando agora. E para não sobrar mais massa, eu vou cortar ela de forma aleatória. Com esse cortador redondo, ou pode ser um copo, uma xícara, tanto faz. É só mesmo para não sobrar mais, então eu vou cortando todos os pedacinhos. Caso você queira fazer algum redondinho aqui para escrever Feliz Natal ou fazer alguma escrita, pode aproveitar um pouco da massa também. E o restante vai cortando de forma aleatória até finalizar toda essa massa para não sobrar nenhum pedacinho. E usa num cafezinho da tarde com a família aí que vai ser delícia.